Nós hoje vamos buscar estudar esse tema, o dever e a virtude. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nós temos duas mensagens na Instrução dos Espíritos, o item 7, o dever, que é uma mensagem de Lázaro, Espírito Lázaro. E o item 8, a virtude, que é de François-Nicolas Madeleine, Paris, 1863, as duas mensagens de Paris. Então, aqui está duas mensagens, uma falando do dever e outra falando da virtude. Muito bem explicadas, as duas mensagens muito bonitas, tratam bem do assunto, comentam, mas nós pegamos algumas outras coisas fora da codificação para nós fugirmos um pouquinho do costumeiro, que são as duas mensagens. Muito boas, por sinais, mas nós achamos na internet algumas colocações, algumas palavras, algum escrito que nós achamos interessante pelo conteúdo, também se baseando no Evangelho. Eu coloquei aí duas frases, que é o dever moral é a lei da vida, ele se encontra tanto nos menores detalhes quanto nos atos mais elevados. Isso está no Evangelho. E a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Nós falamos outro dia do homem de bem, em que o Evangelho enumera lá, se não me engano, 19 qualidades, características, melhor dizendo, do homem de bem. E termina dizendo que ali não estavam enumeradas todas, mas aqueles que as possuíssem, que as buscassem, no caminho estão, aqui as demais chegarão. Então, aquele elenco de características do homem de bem são algumas das muitas características que distinguem o homem de bem. Lá tem bastante, mas não são todas. Mas eu disse até aquele dia que interessante que as virtudes, elas se autoajudam. Na medida que nós desenvolvemos uma virtude, como ele diz, o caminho está que as demais conduzem. Por quê? Porque uma conquista subsidia a outra. Elas se autoajudam. Então, na medida que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, primeiro, nós vamos eliminando o defeito, a imperfeição contrária. Né? Se nós desenvolvemos a virtude, nós vamos eliminando a nossa impaciência. Se nós desenvolvemos a paciência, nós vamos automaticamente eliminando a nossa impaciência. Assim é com todas as virtudes. Além disso, de que elas é o caminho para eliminar as imperfeições contrárias, também servem-se para que uma ajude as nossas conquistas. Então, as virtudes, né, mais alto conjunto de todas aquelas essenciais que caracterizam um homem de bem. Eu disse para vocês que a mensagem sobre o dever na Instrução dos Espíritos desse capítulo 17 é de Lázaro. Então, esta página diz assim: o Espírito Lázaro assim inicia sua mensagem. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral e não do que se refere às profissões.
Então, a mensagem que o Lázaro diz do dever moral, porque são muitos os deveres que nós temos em outros campos das atividades da vida. Então, ele disse aqui, dever moral, não no que se diz às profissões. Então, o que ele diz nessa mensagem, ele está falando do dever moral. Agora, tem outra página aqui, mas como ela é mais longa, né? Leon Denis. Segundo Leon Denis, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pelo qual o homem conduzir-se-á nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Isso é de 1890. Aqui tem uma página traduzida do espanhol, do El Camino Recto. É uma página, como essa página é maior, essa está citada aqui também. Então ele diz que é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Não é o mesmo para todos. Varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimentos tem o homem, aumentam em profundidade seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Pois o dever nasce dela, da razão, como o filho nasce da mãe. Na medida, lógico, que nós desenvolvemos a nossa consciência, que é a sede das leis naturais, conforme consta do livro dos Espíritos, no livro das leis morais, onde estão as leis divinas, diz lá, na nossa consciência. Então, na medida que nós nos elevamos, que nós desenvolvemos, evoluímos, progredimos espiritualmente, nós estamos mais propício a definir com acerto e em extensão os nossos deveres. Por isso que ela diz aqui, não é o mesmo para todos. Porque o que minha consciência diz ser o meu dever, serem os meus deveres, não é o mesmo de outrem. Porque nós chegamos à conclusão, ao alcance desses valores, na medida em que nós desenvolvemos espiritualmente, na medida em que nós nos espiritualizamos. A consciência que nós tínhamos dos deveres ontem não são os mesmos de hoje. E não serão, consequentemente, os mesmos de amanhã. Isso falando em termos de existências. Seja de reencarnações, ou seja mesmo de uma trajetória, de uma passagem no mundo terreno. O que nós achávamos que ontem não nos dizia respeito, hoje, provavelmente, possivelmente, nós já colocamos no rol daquilo que nos diz respeito. Falando do dever. É a lei da vida. Moral, né? Ele está falando, não está entrando nos deveres que nos é ditado, ordenado pela legislação humana. Mas o dever da lei moral, da lei determinada pela lei maior, a lei divina ou lei natural. Que, de resto, como diz a doutrina espírita, como disseram os espíritos, estão na nossa própria consciência. Daí que não é o mesmo para todos nós, logicamente. Se a consciência é nossa, não estão não estão igualmente no mesmo patamar de desenvolvimento. Existe para o homem
espírito encarnado, ainda em processo de desenvolvimento, uma grande dificuldade de cumprir seus deveres em relação aos sentimentos, devido à sua imperfeição, que o impele aos interesses materiais, às suas paixões, ao seu egoísmo, ao orgulho. O que diz? Que é muito difícil para nós, ainda nós espíritos em desenvolvimento, cumprir os deveres. Por quê? É notório, é sabido que sofremos a influência do mundo material, ou seja, as coisas do mundo material exercem uma grande influência em nós, o que nos tira, muitas vezes, do caminho que estamos ou que optamos em relação à lei moral. Desviamos-nos de algum dever, muitas vezes, sob a influência das coisas do mundo físico, do mundo terreno. Os vícios, por exemplo, são uma das coisas que nos desvia do caminho reto, que dita, muitas vezes, já a nossa própria consciência. Não vamos dizer aqui daquilo que é ditado de fora. Está falando daquilo que nós já temos, já trazemos, já estudamos. Então, é por isso que nós damos os nossos tropeços, as nossas escorregadelas, volta e meia, arrependendo-se, dizendo, poxa, eu não queria ter feito isso, não queria ter optado, ter ido por este caminho, mas acabamos indo. Por quê? É essa força, essa atração de que a porta larga, como diz o Evangelho, exerce sobre nós. São as coisas fáceis da vida, as coisas prazerosas da vida, dos prazeres fugidios, que muitas vezes a gente opta, muitas vezes eles nos arrastam. Nesse campo, sua luta é interna, entregue ao seu livre-arbítrio, sob o aguilhão da consciência, que o adverte e sustenta, mas a qual ele geralmente se faz surdo. Suas vitórias e suas derrotas não são percebidas por seus companheiros de jornada terrena, não havendo por parte deles aplauso ou repressão. Então, muitas dessas nossas escapadelas, desvios, ninguém percebe. Porque está falando da lei moral, está falando da conscientização, da consciência. Então, somos nós, é a nossa consciência que dá esse feedback, que dá esse retorno. Puxa, mas eu fiz isso, não podia, não devia ter feito, não queria ter feito, mas eu fiz. Ninguém às vezes percebe. Muitas dessas situações ninguém percebe, porque são algumas coisas próprias, particulares, eu falo aqui, interna, né? Nesse campo, sua luta é interna. Essa é uma luta de nós para conosco mesmo. Essa luta de vencer esse arrastamento. É uma luta constante. Todos nós estamos nessa luta. Lógico, naquele particular no qual nós já nos conscientizamos de que ali está algo a ser debelado. Nós precisamos chegar lá, mais para frente vai dizer isso. Mas é através dessa luta que o espírito faz a sua transformação moral, cujos resultados práticos e constantes demoram, muitas vezes, a aparecerem nas suas atitudes e comportamentos. No Livro dos Espíritos, pergunta como se reconhece o verdadeiro espírita ou cristão, é a mesma
dos Espíritos é pela sua transformação moral. Quer dizer, há que existir em nós uma mudança. Se nós estamos aí há longo tempo sem mudar nada, do mesmo modo, né, não significa nada. Não fala mais. Pela sua transformação moral e algo que até é auspicioso, pelo esforço que fazem vencer as suas más tendências ou más inclinações. Porque esse ainda é uma luta nossa. Quem é que não está ainda necessitando, precisando ou em constante luta para vencer esse arrastamento? Temos consciência do certo e do errado, já tomamos deliberações do que fazer, do que não fazer, de como agir, de como não agir, mas não é suficiente, porque nós ainda estamos nessa luta de forças favoráveis e contrárias. Temos os bons espíritos nos assessorando, aos quais muitas vezes nos fazemos de surdo, mas temos também aqueles que, é por aí mesmo, vai. Quando surgem as ideias equivocadas, o que é que eles fazem? O bom não vai por aí, o outro vai sim, vai ser facilidade. Né? Parece-me que aí nós temos mais ouvidos para isso do que o outro. Porque um é a facilidade, é a porta larga. O outro é a porta estreita. O que é a porta estreita? É a obstinação, é a força, é o devotamento. Né? Tudo isso exigindo um esforço maior. O outro não, o outro é só deixar de se levar, que a coisa acontece. Mas as consequências não são a mesma. Uma é boa e a outra não. Sofre influências externas, terrenas e espirituais. Acabamos de falar. Mas a luta entre o dever moral e as tentações que traz dentro de si pela sua própria imperfeição é uma batalha solitária, só sua. Essa é uma luta nossa, uma luta, a luta contra as imperfeições, ela é uma luta solitária, porque, como eu disse lá, é de nós para conosco mesmo. Nós temos que, não é outrem, não é alguém, não é de fora que vem o remédio. Pode vir ajuda. Nós se temos influências externas, temos influências externas. Agora, nessa influência interna, o que é influência interna? São as imperfeições que nós arrastamos. Todos nós não somos perfeitos. Temos a imperfeição conosco. Então, ela influi. E quem pode lutar? É nós. Nós temos que lutar contra essas imperfeições. Isso é um trabalho, uma luta própria. Então, daí, diz assim, daí a necessidade de conhecer-se o mais e o melhor possível. Assim mesmo, né? Daí a necessidade de conhecer-se o mais e o melhor possível, para vencer a si mesmo no cumprimento de todos os seus deveres. Livro dos Espíritos. Recomendação dos Espíritos. Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Por quê? Porque conhecer o mais e o melhor possível. Como é que nós vamos lutar, se essa é uma luta conosco mesmo? Como é que nós vamos lutar se nós não sabemos contra o quê, contra quem e contra o quê? É contra as imperfeições. Sabemos. Mas quais? Então nós temos que descobrir em nós quais são as nossas imperfeições. Porque é contra elas, são contra elas, que nós temos que lutar. Eu tenho esta deficiência. Então, é isso que precisa ser trabalhado. É nesse campo que nós precisamos trabalhar. Eu sou impaciente. Então, tem que trabalhar, desenvolver a minha paciência. Sou muito impetuoso. Qualquer coisa eu já solto, dou um coice, né? Então, não preciso manietar as pernas, nem faz com a vaca para tirar leite, né? Temos que amarrar os pés, simbolicamente.
Então, agora, se eu não sei que eu sou coiceiro, que eu sou impaciente, como é que eu vou trabalhar isso? Então, o Livro dos Espíritos. Resposta: conhece-te a ti mesmo. E só, se alguém quiser, todo mundo, a maioria já sabe disso, né? Na sequência dessas perguntas, da conversa, das perguntas de Kardec e dos Espíritos, falar, sabemos da sabedoria dessa máxima, mas como fazer isso? E aí, Santo Agostinho responde. Uma dissertação grande, uma resposta grande lá no livro. Fazei como eu fazia quando estive entre vós. E o que ele dá como modelo que ele fazia? Ele diz que antes de colocar a cabeça no travesseiro, ele fazia um retrospecto do dia. O que fez, o que não fez, o que deixou de fazer. Ele não era lá, um monte de coisa. Então, na realidade, o que é que ele recomenda? Uma avaliação do nosso dia, da nossa atitude, do nosso comportamento, das nossas ações, da nossa reação. Então, nesse particular, se nós temos que lutar contra nós mesmos, são as nossas imperfeições, nós temos que nos conhecer. Conheça-se a ti mesmo. E temos lá nessa... Depois eu vou dar a questão para vocês aí, do Livro dos Espíritos, a forma, uma das formas, são muitas. Um questionamento que o Santo Agostinho fazia diariamente e que a gente precisa fazer pelo menos periodicamente. Semanalmente, mensalmente, não sei. Quanto mais nós precisarmos, com mais frequência devemos fazê-lo. Quanto mais pressa tivermos, mais nós devemos buscar por esta ferramenta. E Lázaro escreve, na mensagem ali, que o dever começa precisamente no ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Nesse particular, o Evangelho de Jesus nos traz muitos ensinamentos de como nós agirmos. Nosso dever, nossa obrigação, nosso comportamento. Né? Jesus diz, fazei a outros somente o que desejarias que eu fizesse. Quer máxima, quer ferramenta melhor do que essa para nós pautarmos as nossas atitudes, para nós ver se devemos ou não devemos fazer ou deixar de fazer isso ou aquilo. Né? É colocarmos-nos do outro lado. Na minha relação com o próximo, a melhor maneira de eu ver como devo agir para com ele é colocando-se no lugar dele e ver como é que quereria que ele agisse conosco. Isso, em toda a vida de relação, essa prova, essa máxima vale. Empatia que chama, né? Você pode ver. Porque nós sabemos o que queremos, o que gostamos, o que é bom para nós. E é isso, com certeza, que nós devemos desejar fazer para com o próximo. Não é necessário muita inteligência nem muito conhecimento para entender nessas palavras que o dever moral nas relações humanas está precisamente em evitar o mal e fazer o bem. Ou seja, não causar mal ou prejuízo a ninguém e fazer aos outros o que desejarias que lhes fizessem. E isso cabe também às comunidades, às nações, nos seus relacionamentos. É de ordem individual, é de ordem coletiva. Isso nos remete também a uma questão do Livro dos Espíritos. Uma das coisas que eu achei interessante, porque sabia parte dela, já conhecia parte dela. Os Espíritos perguntaram,
Basta não fazer o mal, que a gente achava que era, não me meto na vida de ninguém, não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Quer dizer, isso eu já sabia. Não sei se praticava, né? Ou se pratico, mas sabia que não devia. Mas os espíritos emendaram na sequência uma coisa que nem passava pela minha cabeça antes de conhecer esse detalhe. Temos também que fazer o mal, fazer o bem, desculpa, na extensão das nossas forças e possibilidades. Quer dizer, como diz aqui, não fazer o mal. Dever, não fazer o mal. Mas veja que o outro dever, fazer o bem, na extensão das nossas forças e possibilidades. Isso, pelo menos antes do conhecimento da doutrina, eu não tinha ideia de que era um dever. Porque se você procurar na lei, nas leis aí que nos obrigam, nas leis humanas, a gente não vai encontrar explicitamente, ou com essa ênfase, esse dever. Temos dever de socorrer, de ajudar, algumas coisas, mas não é alguma coisa que esteja de forma bastante firme, assegurada, asseverada. Fazer o bem, na extensão das nossas forças e possibilidades. Então veja que, inclusive, isso rompe com aquela ideia de que nós não temos condições. Porque ele não está falando de uma caridade material só. Até porque assegura que a maior caridade é a moral e não a material. Mas na extensão das suas forças e possibilidades, nós estamos sempre achando que não temos condições físicas, financeiras. Mas a caridade moral, ela não carece desses predicados. Então, por isso, é um dever que todos têm. E o Kardec, sabiamente, ergueu uma bandeira para a doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação. Porque ninguém, nenhum encarnado, nenhum ser, nenhum de nós, está incapacitado de fazer a caridade dentro daquela visão espírita, que, aliás, dizem era a caridade na visão de Jesus. Ser bom, ser tolerante, compreensivo e perdoar. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a resposta, são as letras da resposta do Livro dos Espíritos. Então, ser bom, compreender, aceitar as pessoas todas e perdoar todo mundo pode. Fazer o bem material, aí é circunstancial. Podemos até não ter condições mesmo. Mas as demais não dependem da nossa condição social. Única e exclusivamente da nossa condição e vontade moral. Dever. Por isso, Lázaro relembra que todos, homens comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelo mesmo motivo, ou seja, pelos males causados a outrem, nos efeitos das más ações, no acionamento da lei de causa e efeito. Todos os homens, comuns ou importantes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelos mesmos motivos, ou seja, pelos males causados a outrem, nos efeitos das más ações, no acionamento da lei de causa e efeito. Ninguém de nós, nenhum de nós, em situação, em condições nenhuma, nós estamos isentos dos efeitos das causas que nós demos curso. Então, é na dor que Deus nos iguala. Para que nós aprendamos. Porque se sofremos como rico, como pobre, como forte, como fraco, como gordo, como magro, como feio, como bonito, todos sofrem, todos sentem dor. Nós nos igualamos na dor. Diz, de maneira que nós aprendamos a ver, condoer-se
com a dor alheia e ver que não é na cor, não é no pensamento, não é no conhecimento que nós nos diferenciamos. Nós somos todos iguais. E a dor é, talvez, na situação em que mais nós nos igualamos. E aprendemos. Porque a gente vai ver que a dor, né, como diz o ditado, o pau que bate em Mané, bate em José, bate em Mané. Né, tem um ditado mais ou menos assim. Nós não somos diferentes, somos iguais. Quando o dever moral imperar nas relações humanas, as dores de evolução, as dores educativas, as reparadoras desaparecerão por tornarem-se desnecessárias. A dor, ela, você vê que ele relaciona aqui dor evolução, dor educativa, dor reparadora. Quer dizer, porque nós não vivemos, quando se fala em mundo de provas e expiação nosso, a gente fica atribuindo tudo que vem como expiação. Tudo como reflexo do passado, seja ele remoto ou recente. O livro tem a causa das aflições, né? Causas atuais e causas pretéritas. Não, tem a dor de evolução, tem a dor educativa. Mas que dor, evolução, dor educativa? Para nós alcançarmos os nossos objetivos, como tudo na vida, dentro da escala evolutiva do crescimento espiritual, nós também passamos pelas dificuldades. Como é que se vence no currículo escolar? Estudando, lógico, os mais inteligentes estudam menos, mas os mais burrinhos têm que se debruçar com mais afinco. Tem que deixar os seus folguedos, os seus brinquedos, os seus WhatsApps, a televisão, para estudar mais. Quer dizer, isso é um sofrimento, é uma dor, porque não é só dor física, né? É tudo aquilo que nos contraria, que nos traz preocupação, que nos traz dificuldade. É classificado como dor. Daí que existe a dor, aqui ele fala em diversos tipos de dores, mas tudo tem uma razão de ser. Tudo nos fornece resultado bom, desde que a gente realmente passe a observar e ver nisso, entender, confiar, crer. Por isso daí que a confiança em Deus é o fator primeiro para que a gente possa passar por essas atribulações. Sem crer na justiça divina, na bondade infinita, na misericórdia de Deus, é muito difícil nós transitarmos, sobretudo pelas dores. Quando está tudo bom, qualquer um, crente ou descrente, vai em frente. Mas quando a coisa está difícil, né, tem que ter algo que nos ajude. O dever é o resumo prático dos estudos, reflexões, análises e conclusões sobre as atitudes e comportamentos morais do homem, porque o fortalece e o estimula a ver nas circunstâncias ou situações, se é o momento de ceder ou lutar, mas sempre resistindo às tentações que lhe são próprias. A maneira que nós nos esclarecemos em tudo sobre a vida moral, sobre tudo. O espírito, nessa caminhada evolutiva, são as duas asas de progresso. São duas asas. Nós crescemos como espírito, intelectual e moralmente. Todos os dois conhecimentos alicerçam, alimentam e constituem o patrimônio da alma. Nós estamos meio manco aí, né? Não sei se asa não é manca, manca é perna, né? Mas nesse particular nós estamos meio manco. A humanidade ela já angariou um bom desenvolvimento do lado intelectual e ainda está um tanto quanto claudicante moralmente. Mas diz também que o conhecimento, a inteligência, o conhecimento, ele alicerça, ele vem primeiro, alicerçando o desenvolvimento moral.
Então, é natural, não talvez que nós estejamos tão desequilibrados nesse particular, mas que primeiro nós desenvolvemos a inteligência e ela subsidia o desenvolvimento moral, são informações da própria espiritualidade. Então, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a ele mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo da sua própria causa. Nessa busca desse conhecimento e do cumprimento do nosso dever, nós vamos chegar, nós vamos chegar nessa condição que aqui diz. Ama a Deus sobre mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a nós mesmos. Isso significa o quê? Que nós passamos a ter confiança plena, acreditar, crer no Criador. Passamos a ter para com os irmãos sentimentos irrestritos, de forma que nós acabamos nos colocando, vamos dizer assim, em último lugar. Mas que último lugar é esse? É o primeiro, porque esse será o ápice do nosso entendimento, compreensão e vivência do verdadeiro dever moral. Hoje não. Hoje nós ainda somos egoístas, temos orgulho, então, com relação ao outro, primeiro eu. Primeiro eu, depois os outros. Mas o ser desenvolvido com pleno senso do dever moral, ele esquece de si, segundo os ensinamentos. Ele esquece de si. Ele passa a ter, em primeiro, a sua confiança, a sua crença, a sua fé em Deus e a sua vida de relação. Mas é difícil, mas não é impossível, e é aonde nós vamos chegar. Nós temos exemplos, já temos exemplos, de criaturas que viveram segundo as histórias e que passaram recentemente conosco, contemporâneos a nós, de pessoas que não viveram para si, que não vivem para si, tamanho denodo, a disposição em servir. O que leva uma pessoa a servir? Confiança em Deus, na sua destinação. Ele desenvolveu em si plenamente, ou em grande parte, forma, o seu dever moral, que é o de contribuir para o bem comum. Porque, veja bem, por que querer o bem dos outros? Não tem como nós sermos felizes, que é o nosso objetivo, se a infelicidade campear no meio em que nós estamos. Prova disso. Tem alguma normalidade? Nós estamos tudo bem. Está bem conosco, está bem com a esposa. Mas acontece alguma coisa no seio da família, ou de um amigo próximo, querido, continua o bem-estar pleno? Então, já nos preocupa, já nos dói, já nos tira o sono, as preocupações. Então, a nossa felicidade é aquela em que nós realmente vemos e estendemos o bem em torno. Lógico que os espíritos perguntaram, foi perguntado aos espíritos se como é que a espiritualidade vê as dificuldades e as lutas aqui. Porque nós vemos um irmão numa luta, a gente já fica toda preocupada. Mas pode ser que aquilo seja importante, útil para ele naquele momento. Então, a visão nossa aqui é diferente da visão espiritual. Porque os espíritos podem estar vendo a luta de um irmão como útil, importante e necessária o seu progresso. E para nós pode ser uma tragédia. Então, a gente também tem que encontrar esse equilíbrio nesse exame dessa questão. Não vamos, por isso, como diz os que contrariam a questão, são contrários à questão da reencarnação,
em dizer que, segundo o entendimento de vocês, então, se a pessoa sofre porque é de outras vidas ou necessário, então deixa sofrer, você não pode ajudar. Não, né? Não é por aí. Isso aí é uma visão muito, muito pequena, né? Porque, na realidade, nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar aquele que precisa. Nós não vamos carregar a cruz, embora o Cirineu carregou a cruz para Jesus, né? Mas nós vamos ajudá-lo a transportar a sua cruz. Não precisamos necessariamente carregá-la. Nós podemos encorajá-lo, fortalecê-lo, alimentá-lo, né? É por aí. Não, só uma observação, assim, que às vezes eu fico pensando, né, dentro dessa questão de amar Deus sobre todas as coisas, eu acho que aí é que está a maior dificuldade do ser humano, né? Porque até quando a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente fala, bom, então primeiro eu tenho que me amar, para depois amar o outro. E quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas, eu sou criação de Deus. Então, automaticamente, eu vou me amar. E automaticamente eu vou amar o outro, que também é criação de Deus. E aí, eu me amando verdadeiramente, essa empatia de querer fazer o bem ao outro, né, fazer ao outro o que eu quero para mim, ela é natural. Então, eu não sei, às vezes eu fico pensando que realmente a maior dificuldade que o ser humano tem é de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque diante disso, todos os outros sentimentos, eles acontecem naturalmente, né? Então, eu acho que a maior dificuldade que as pessoas têm. Perguntaram qual o maior mandamento, o Cristo respondeu, né? Amai a Deus de todos os seus todas as coisas. E aqui vai o segundo semelhante a esse, quer dizer, eles estão diretamente ligados ao próximo como a ti mesmo. Porque não tem como você amar Deus se você não amar o próximo. Porque aonde é que nós manifestamos a nossa conformidade com a lei de Deus, que é a essência divina, né? Se nós não amarmos o próximo. E para amarmos o próximo, temos que amarmos a nós, né? Mas como nós precisamos nos despojar dos grandes desafios nossos, que é o orgulho, o egoísmo e o orgulho, né? Que é muito particularmente uma coisa própria, né? Talvez nesse exercício de amar o próximo, nós estamos, sem dúvida, buscando nos abster desse orgulho. Então, não quer dizer que nós não devemos amar a nós, mas o amor conosco é um amor de cuidado, de compreensão até, porque hoje está muito em voga o auto-perdão, né? Por quê? Porque se tudo isso não for lidado de forma balanceada, correta, é prejudicial, né? A questão do perdão. Se a gente não se perdoa, se a gente fica remoendo, também é prejudicial. Se a gente não tem amor próprio, não se ama no sentido de se cuidar, de se buscar, também. Então é uma coisa meio automática, né? Se amando a Deus, mano, posso automaticamente você também vai. Né? Você não vai se invalidar no exercício do amor ao próximo, de maneira que você se torna imprestável, inválido. Então, são umas coisas que estão meio aí, né? Parece que se choquem em algum momento, mas na realidade estão associadas. Mas amar Deus sobre todas as coisas, que para mim é o segredo de tudo. Porque quando você ama Deus sobre todas as coisas, você compreende os acontecimentos, você confia verdadeiramente, né, naquilo que... Entender o que é amar a Deus, né? Como é que se ama a Deus? Não é ficar reverenciando Deus. Deus não, né? Deus quer que nós amamos Ele através da vida, da relação, do comportamento, da participação, da atitude, da ação, do pensamento. Nós estamos amando Deus sempre, né? Sempre. João tem na sua carta dizer, como podeis amar a Deus a quem não vês, se não amais o próximo a quem vês? Tem essa aí, né? É verdade. É realmente a condição. Essa é a condição. E também tem o fato de, se Deus está na nossa consciência, eu acho que a consciência é realmente uma resposta muito grande. Porque quando a gente estiver se identificando com o
processos da mente, né? Passado, futuro, essa dinâmica, você vai estar fora da realidade. Tudo isso é. Última, né? O homem que cumpre o seu dever ama a Deus, já falamos, né? No cumprimento de um dever, o homem quase sempre pratica a renúncia, o desprendimento aos seus desejos, a disciplina e outras virtudes que o levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem e, se espírita, um bom espírita. Assim deve o homem esforçar-se para amar o dever em qualquer forma em que se apresente, porque ele transmite a força necessária à tarefa de fazer seu desenvolvimento espiritual, razão da vivência em um mundo de expiações e provas para espíritos imperfeitos e rebeldes. O dever se engrandece, se esplende sobre uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Criados simples e imperfeitos e tendendo à perfeição. Nós estamos nessa luta, nesse caminho, portanto, o dever cumprido traz satisfação. E nós, satisfeitos, estaremos sempre dispostos e voltados ao cumprimento dos deveres. Essa é uma coisa que se torna sintomática, porque a gente vai buscando, vai angariando e vai desenvolvendo. Como tudo na vida se torna hábito, né? O cumprimento dos deveres sempre nos alavanca, nos impulsiona para mais e melhores realizações, como disse lá atrás, né? Maiores e melhores. Tem a virtude, que seria ainda mais um capítulo, né? Mas então vamos ver o que eu tenho aqui da virtude, para não ler ali no Evangelho. Diz a virtude. Aqui diz assim: virtude é a qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável do ponto de vista da moral, da religião, do comportamento social. Isso está no dicionário OAIS, da língua portuguesa. Temos também aqui, virtude do latim virus, disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Qualidade própria para produzir certos efeitos. É mais do que uma simples potencialidade ou uma inclinação para a realização de uma determinada ação considerada nobre, mas uma verdadeira disposição que se manifesta sempre em benefício do outro. Como eu falei, como está aqui, né, as qualidades que constituem o homem de bem. Nós acabamos de estudar, a última vez que aqui estivemos, falando sobre o tema, relacionando aquelas características do homem de bem. Ou seja, muitas e muitas virtudes. O significado é genérico quando aplicado a tudo o que é considerado correto e desejável em relação à moral, à ética, à vida em sociedade, às práticas educacionais, científicas e tecnológicas, assim como a eficácia na execução de uma atividade. Em sentido específico, o conceito se restringe a duas capacidades humanas: conduta moral no bem e habilidade para fazer algo corretamente. Essa página aqui é uma par de páginas, interessante, mas o assunto é bastante estudado. Ele, inclusive, fala que os primeiros registros sobre a virtude aparecem nos tempos da Grécia de Homero. E fala da palavra areté, e por aí vai. Depois fala de Sócrates, lá em 470, 390 a.C., que dizia que o homem é uma alma encarnada, antes da sua encarnação existia, por isso que ele é considerado um precursor de doutrina espírita, e conceitos cristãos de virtudes.
Ainda que a noção da virtude encontre-se presente em algumas tradições orientais, 20 séculos antes de Cristo, só adquiriu significativa importância com o advento das ideias cristãs. Alguns teólogos e filósofos cristãos entendiam que as virtudes são qualidades efetivadas pelo hábito, tendo como base a atuação simultânea da inteligência e da vontade. Assim seriam as virtudes que regulariam os atos humanos, que ordenariam as paixões e guiariam a conduta segundo a razão e a fé. Por outro lado, importa considerar que a maioria dos teólogos cristãos considerava as virtudes como uma concessão ou graça divina. Para o pensamento de muitos, a concessão divina estaria apenas em estado embrionário em alguns indivíduos, ou plenamente desenvolvido em outros. A concessão de virtudes era critério determinado por Deus. Jamais cogitaram, contudo, que a aquisição de virtudes poderia ser conquista evolutiva do espírito. Fazendo aqui um retrospecto, né? Em resposta à pergunta 253 do livro O Consolador, Emmanuel, através de Chico Xavier, responde. A pergunta é: virtude é concessão de Deus ou é aquisição da criatura? E a resposta de Emmanuel: a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas. Em todos os tempos, todavia, a virtude é sempre sublime e morredoura aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistada pelo trabalho, no esforço próprio. Falou um pouquinho, fala bastante lá das ideias antigas, das ideias cristãs, mas que muitos às vezes diziam que era concessão, né? Deus dá virtude, dar virtude para um, dar virtude para outro, né? E nós temos aqui Emmanuel respondendo na questão 253, né? A pergunta se ela é concessão de Deus ou aquisição da criatura. Na realidade, dizem que nós temos essência divina, né? Feita a imagem e semelhança, mas o desenvolvimento dessas potencialidades das virtudes são obra do Espírito, trabalho do Espírito, realização do Espírito. Essa é a ideia nossa. Daí, inclusive, as reencarnações, né? Nós não vemos aqui com determinadas condições, única e exclusivamente, de forma tão diferenciada, para nos experimentarmos e esperarmos aí um final em função tão somente desta oportunidade. Temos muito a desenvolver, muito a conquistar, portanto, muitas vidas nos concede Deus, né? Já na questão 893 do Livro dos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? 893, Livro dos Espíritos, qual a mais meritória de todas as virtudes? E ele diz: todas têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no bem. Todas têm seu mérito. Mas depois, né, mais à frente diz: há sempre virtude que há, virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento nos maus pendores. Quer dizer que há virtude até no esforço, como diz a pergunta lá, no esforço que faz vencer as suas más tendências, as más imperfeições. Já é uma virtude nós estarmos lutando para vencer as nossas imperfeições. Mas diz: mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal. Por isso, amar a Deus e ao próximo. Ele faz, talvez, primeiro a Deus, ao próximo a nós. Na medida em que nós nos esquecemos de nós, que é justamente vencendo o ego, o egoísmo, o orgulho, é que nos leva, né, a dedicar. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem ao próximo, sem segundas intenções. Tem esse senão aqui, né? Tem muitos fazendo bem com segundos interesses. E não deixar, Cristo disse, não deixar com a mão ver, para não invalidar o mérito, ou não diminuir o mérito das nossas ações. Tem que ser sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia
na mais desinteressada caridade. A mais meritória das virtudes. Ele diz, né? Questão 8. Qual a mais meritória de todas as virtudes? A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Sim, somente. E com o cristianismo, estou lendo alguns trechinhos, né? Com o cristianismo, as virtudes cardeais, porque tem uma divisão, virtudes cardeais. O Sócrates, né, no livro A República, que é um livro escrito por Platão, fez uma divisão. Mas com o cristianismo, as virtudes cardeais, que é aquela lá do tempo do Sócrates, da Idade Média, sofreram acréscimos teológicos, sobretudo no período que constitui a Idade Média. Agostinho e São Tomás de Aquino são os teólogos católicos que mais forneceram contribuições. Essa ideia do cristianismo sobre virtudes. Alguns desses acréscimos foram bons, outros não. Na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Então, termino. Na visão espírita, a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Está aqui um pouquinho mais atrás no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, o homem de bem. O nome da Sede Perfeitos, né? O capítulo 17, e o item 3 já fala o homem de bem. Então, é aquela, eu falei, acho que, se não me engano, as 19 características do homem de bem. Essa não é a numeração de todas que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-la está no caminho que conduz ao outro. Como todo esforço no bem, todo esforço da busca sempre nos dará bons frutos. Isso nos impulsiona, nos leva, nos empurra para as outras conquistas. Assim como quando nós nos deixamos levar pelas imperfeições, sobretudo no campo do vício, a tendência é a gente descambar. O cara descambou, né? Começou a beber, descambou. Começou a fazer tal atitude errada, descambou. É que nem as pessoas falam, quando falam assim pegou o cara transportando uma mula, um cara, né, falar, o cara vai, ganha o dinheiro, ele não fica só naquele, ele volta no outro. Porque isso é o vício em geral, imperfeições gerais, a gente, difícil ser refreado. Por isso que é difícil vencer, né? Porque a tendência é uma coisa empurrar a outra. Se nós nos habilitamos no bem, a gente se auto-empurra, se auto-impulsiona. Mas quando a gente envereda pelo erro, também a gente vai ladeira abaixo, né? Então, tudo é uma questão de esforço. Pois senão nós vamos muito longe, né? Tá bom?